agora a gente vai iniciar a parte 2, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas coisas de... Na primeira parte, a gente falou muito sobre as vertentes da apometria, as metodologias Esqueci de falar até da minha metodologia, né? Então, que de alguma forma, a gente aqui trabalha muito no lado terapêutico mesmo. A gente trabalha com questões, às vezes, de voltar na linha de tempo de infância, de adolescência, de traumas. Então, o método que a gente acaba aplicando aqui, a gente traz muito esse foco e trabalhamos desdobrado mesmo. Não tem muito processo de incorporação de espírito, nem nada, porque a gente vai estar desdobrado para tanto a equipe, como o consulente, como a gente, para esse trabalho. Então, já é uma prática que eu faço há 30 anos mesmo. Tem aqui a Grazi que está comigo, a Bia, que estão há mais de anos comigo também. Então, a gente tem uma facilidade já de fazer esse trabalho de desdobramento. Quer falar um pouquinho, Grazi? Não, assim, eu observo muito que, vamos dizer assim, eu sou nova na área, né? Tem um ano, mas isso... Eu tenho muito ainda que aprender, né, Vanusa? Você não se aprende de uma hora para outra assim tão rápido. Eu já faz um ano, estou aprendendo cada dia mais, mas uma das coisas que eu percebo muito é a fisionomia e o tratamento das pessoas quando vêm aqui, elas chegam de uma forma. E daí, de repente, elas se transformam tanto que elas começam a ser mais leves, um olhar mais leve, e daí há uma melhora, elas retornam e começam a comentar da melhora na sua saúde, até mesmo no emocional. Então, assim, é uma das coisas que me deixa bem contente, né, de estar aqui colaborando com vocês aqui na casa, com você, Vanusa, porque eu vejo essas melhoras acontecendo nos consulentes. Então, a gente não fala nem casa, porque como eu trabalho muito com a apometria, na técnica mesmo, eu falo espaço, tá? Porque na casa assim, eu teria que estar ligado muito com a função espiritual e eu não vou estar. Eu sempre gostei muito de trabalhar com a quantificação, com a questão da energia. Então, eu gosto muito de falar da questão da física quântica, então, da psicologia transpessoal, da psicotese também que a gente fala, que vai abordar esse negócio da subpersonalidade, mas de um outro olhar, entendeu? Então, o pessoal aborda muito personalidade, subpersonalidade, no olhar mais de reencarnação, de vidas passadas, sabe? E a gente não foca muito nessa linhagem. Nós temos um outro foco na linhagem de personalidade e subpersonalidade. Seria, então, um espaço hospitalar, né? Que é um Sim. Hospital. Hospitalar, porque a gente tem sim. Olha, gente, por mais que seja um espaço, eu tenho um aparato espiritual, eu tenho uma equipe que trabalha, a gente chama o Hospital Flor de Luz, que aqui é o Espaço Flor de Luz, ele dentro do campo etérico, ele existe, ele tem toda uma dinâmica de trabalho. Então, tanto é que aqui a gente vê cirurgias fantásticas, a gente vê tratamentos de recuperação de órgãos fantasticamente, mas o que é o diferencial? Que a gente não traz nada para incorporação. A gente aprendeu a desdobrar para esse hospital. Então, é nós que somos quantificados, nós que temos que estar na vibração, na frequência e na maneira de desdobramento para trabalhar com eles. E é por isso que muitas vezes isso é até seguro para o consulente, como seguro para o dirigente e quem está ajudando ali, né? Não carrega nada de ninguém, né? Já em outros grupos tem esse risco, né? Porque sim, eu já não conheço, eu não posso falar de outros grupos, Grazi, porque realmente eu tenho 30 anos de apometria, mas sempre foi sozinha. Eu só me aventurei um ano ficar numa casa espírita, mas eu percebi que eu não tinha o mesmo linguajar, nem eu ia trabalhar daquela forma. Então, e o meu foco vai ser sempre terapêutico. Eu gosto muito porque o mundo está cheio de gente com ansiedade, depressão, suicídio, e nas casas espíritas não veem isso, não tem como eles veem isso. Eles nem têm tempo, às vezes, as casas espíritas estão lotadas, às vezes, com as pessoas, que esse acolhimento que eu faço aqui, que aqui a gente tem um acolhimento de atender paciente por paciente, é contato com o paciente mesmo.
Então a gente está falando com ele, tá cara a cara com ele. Então esse acolhimento, para mim, é o que é eficaz. Porque nas casas espíritas não tem esse acolhimento. Não que as casas não queiram ter esse acolhimento, não é isso. É que não dá tempo mesmo. São casas lotadas. E aqui não, aqui a gente tem toda uma dinâmica de trabalho. O paciente, o máximo que a gente atende é 12. Então a gente tem aquele contato de estar com o paciente, de estar convivendo com ele. Por isso que você fala, nossa, eu observo a cara de quando chega, porque nós temos esse contato direto. E é isso que eu acho que é o resultado bom. Eu já ouvi um comentário de uma pessoa dizer assim, nossa, você trabalha no centro espírita, num geral, né? Ele estava falando num geral. A pessoa trabalha no centro espírita. É um volume muito grande, o que você acabou de falar. Mas algum dos trabalhadores já pararam para perguntar aquela pessoa que tomou o passe, sentou lá, escutou a palestra, tomou o passe, foi embora. Alguém parou já para conversar com ela e saber qual o problema real dela? Não. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém faz também. Ninguém faz. E é esse que é uma das coisas que eu gosto, que eu implanto e gostaria muito que isso fosse um modelo implantado. Para todas, para todos os locais. Não né? precisa ser casa espírita, sabe? Eu acho que casa espírita não vai conseguir ter esse olhar mesmo. Porque eles estão focados em obsessão, possessão. Eles não vão ter esse foco. Mas, por exemplo, a gente poder trabalho de formiguinha, para que um dia a gente consiga, no nosso próprio espaço, ter esse aumento, né, de demanda, é muito legal. Então, eu acho assim, vai muito do que a pessoa está de objetivo e de propósito, né? E o meu propósito eu sou muito direta no meu propósito. Né? Eu recebi isso com 24 anos e hoje eu estou aqui. Ah, mas você está sozinha? Eu estou. Tá, eu agradeço. Mas a gente está fazendo o mesmo trabalho muito acolhedor. É isso que me interessa, o acolhimento. E eu repito, as pessoas saram com um acolhimento. Muitas. Só o fato de ter alguém para ouvir. Para ouvir. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Augusto Cury. A frase "a educação moderna injeta-nos para o mundo exterior" aponta para o afastamento do sujeito de si mesmo. Desde cedo somos treinados a observar, medir, calcular, acumular dados sobre o mundo físico. Átomos, planetas, formas, algoritmos, mas raramente somos convidados a voltar a olhar para dentro, a explorar a complexidade da nossa própria psique. Essa exteriorização é forçada a tornar-nos analfabetos de nós mesmos. Eu achei muito legal ele vir falando isso, né? O que ele está falando? Que a gente não olha para a nossa estrutura, né? Para nossa mensagem interior como que a gente está. Então, tornamos analfabetos de nós mesmos. Muito interessante, né? E deve ter muitos por aí, né? Conhecemos átomos que nunca veremos, referência ao conhecimento de abstrato mediador conceitual, planetas que nunca pisaremos. Eu achei muito legal isso aí, porque é isso que está acontecendo na sociedade, sabe? Extraterrestre não sei da onde, nomes assim, cada hora surge um nome de um extraterrestre, de uma terra não sei do que. De uns povos extraterrestres, né? São assim que são, então, vários nomes mesmo. Só que como ele fala, conhecemos de tudo isso, mas não olhamos para nós mesmos, né? Continuamos analfabetos de nós mesmos. Então a sociedade está muito preocupada em produzir na espiritualidade grandes mestres, grandes heróis. Você já parou para pensar nisso? O guia tal. Precisa, né? Uma dependência de ter um ser iluminado lá que vá proteger todos. E não percebe que está dentro de si mesmo a proteção, o conhecimento, o amor próprio até, né? De si mesmo. Interessante. É bem legal esse negócio. Mas permaneceremos ignorantes sobre aquilo que é mais íntimo. O território psíquico, esse planeta invisível, onde as emoções, pensamentos, desejos, os traumas, sonhos e símbolos habitam. O planeta psíquico, ele não se vê com os olhos físicos, mas ele é a estrutura de tudo que somos.
Andamos por ele todos os dias, nas decisões que tomamos, nos afetos que sentimos, nos conflitos que enfrentamos, nos impulsos que não compreendemos, no sonho que nos visita à noite. Respiramos sua atmosfera, ainda que inconscientemente. Muitas vezes acidentamos nele, nas neuroses, nos sofrimentos não elaborados, nas projeções inconscientes. Fala tudo, né? Uhum. Quer falar, Bia? Não. Uhum. E Jung, ao falar do inconsciente e da individuação, aponta justamente a importância de se explorar esse planeta interior, como forma de tornar-se inteiro. Já Pierre também aborda a necessidade de uma educação integral, que contemple o corpo, a mente, a emoção e o espírito. A ecopsicologia, que por sua vez amplia essa crítica, ao mostrar que, ao nos desligarmos do mundo interior, também nos desligamos da natureza, pois só quem reconhece a alma em si é capaz de reconhecê-la no mundo. Quer falar? Perfeito, né? A educação contemporânea, com uma lucidez que remete aos grandes pensadores da condição humana, como Jung, o Morin, Rubem Alves e outros, ele denuncia não apenas a superficialidade de um modelo educativo, técnico e produtivista, mas relata um paradoxo ético e existencial. Formamos especialistas sem formar seres humanos. Quer falar, Bia? Essa parte é legal. Formamos especialistas sem formar seres humanos. Então, tem muitos profissionais, tem muitas profissões, e é tudo separatista. Se a gente for analisar, é tudo separatista. O psicólogo pensa em tal, o terapeuta pensa em tal, o médico tal pensa tal. E no final, dividem o humano, né? Entendi. Criaram-se muito especialistas E olhar a pessoa como um todo. Da pessoa humana ali, né? Começa a clinicar, a olhar muito né, a parte mais que estudou, os métodos, sei lá, mas esquecem de olhar o ser humano. Esqueceu um pouquinho o livro, né? A existência humana, né? Esqueceu o livro, que é a estrutura do humano, que é o seu ego, que são as personalidades, que é nós somos totalidade. Então, eu acho que cria-se... E o duro é que cada vez mais o planeta regeneração é isso, né? É você parar de olhar a pessoa como uma visão... Uma técnica aprendida, né? Uma técnica aprendida. Aprendida e olhar como um todo. Claro que a Tagina não pode desmerecer a técnica, os livros, o Lógico aprendizagem. Não, mas é que as pessoas estão esquecendo de ver o humano. Né? A educação que ensina a construir pontes entre continentes, mas não ponte entre almas. Uma educação que prepara para o mercado, mas não para a vida. Que forma cérebros afiados, mas não corações lúcidos. Que multiplica dados e diploma, mas não sabedoria nem discernimento. E de fato é um paradoxo, e talvez um escândalo ético. Isso aqui é muito interessante, porque ele está falando do quê? Da inteligência emocional, né, Bia? Ensina-se a construir pontes, né? Porém, não ensina aquela pessoa a saber lidar com a inteligência emocional dela, com o emocional dela. Então, a gente está sendo educado na sociedade, mas a gente não está sendo preparado para lidar com certas emoções. Por isso, a ansiedade, por isso as crises, né, que a gente está tendo de ansiedade, que está uma loucura. A ansiedade aumentou muito. Que tipo de eu queremos formar? Essa é a pergunta fundamental que raramente aparece em currículos escolares. Não se trata apenas de formar um indivíduo funcional, mas um sujeito, um eu que seja consciente de si, ético, capaz de empatia, de crítica e de transcendência. Um eu que saiba pensar e também sentir,
que se reconheça do outro e no mundo. O Homo sapiens precisa reaprender a ser homicentes. Quer falar, Bia? Quer falar, Grazi? É porque assim, ó, é todos assim, o conteúdo anterior, mesmo que estão tudo, né, direcionado a isso. Né? Mais ou menos o que quer dizer o que a gente já falou, né? Todos estão usando mais exemplos, né, do que já foi dito. Sociedade com alto índice de desempenho escolar pode ser emocionalmente imaturas, socialmente alienada e psicamente endurecidas. E isso nós estamos com a sociedade desse jeito. Então nós estamos com uma sociedade que tem emocionalmente pessoas imaturas, alienadas e adoecidas. Essa é a nossa sociedade hoje. Produz-se riqueza e inovação, mas também bonorte, solidão e depressão. Como se disséssemos, sabemos fazer, mas não sabemos ser. O pensamento, mesmo aquele que desprezamos, é fruto de uma arquitetura complexa de símbolos, sinapses, memórias e afetos. A construção interna da consciência, que poucos compreendem ou valorizam, é o eu maduro. É aquele que reconhece o valor do invisível, do subjetivo e do simbólico. O eu precisa aprender a usar os próprios materiais psíquicos, memória, imaginação, intuição, a linguagem, a emoção. Mas para isso precisa ser educado a mergulhar em si, coisa que no nosso modelo de educação raramente permite ou valoriza. Se perdeu muito a intuição, né? Porque as pessoas estão muito corridas, elas ainda têm a memória, a imaginação, né? Ainda existe, a intuição se perdendo, assim é o meu entendimento, tá? A intuição se perdendo pelo fato da correria, de não perceber que tem um instrumento muito rico que é a intuição, né? As pessoas não observam que todos nós somos intuitivos, né? A linguagem, a emoção. A emoção também está se perdendo muito, como a intuição. Acabou aquela coisa aquela emoção que sentia, né? Está se perdendo muito. Como também a empatia, né? Ter um carinho pelo seu semelhante, ou mesmo tendo aquele... sensibilizar com o sofrimento de quem está ao lado, né? A educação que não forma o eu é capaz de perceber isto, está formando sujeitos perigosamente incompletos. Ou como diria Jung, identificado com máscaras personas, alienados de sua sombra e inconscientes de sua humanidade compartilhada. A maturidade psíquica emocional pode ser reconhecida através de comportamentos, atitudes que demonstram uma capacidade maior de lidar com as emoções, tomar decisões conscientes e ter um entendimento adequado das consequências das ações. Vocês perceberam que eu tentei trazer bem, que o Joilson falou, mas eu tentei dar uma... A maturidade psíquica é a compreensão dos próprios sentimentos, pensamentos e comportamentos, incluindo os pontos fortes e fracos. Assumir a responsabilidade pelas próprias ações e seus resultados, mesmo que negativos. Adaptar-se a mudanças e lidar com situações inesperadas de forma construtiva. Superar adversidades e aprender com as dificuldades, buscando soluções e não deixando se abater. Dependendo de como você visualiza o problema, ele é intenso ou não. Ele é um problema, mas depende da sua visão em cima dele. É isso mesmo. Né? Eu aprendi muito com isso. Na maturidade emocional, reconhecer, entender, lidar com as emoções de forma construtiva, evitando reações impulsivas e agressivas. Na maturidade psíquica e emocional, é um processo contínuo de desenvolvimento, que envolve capacidade de conhecer, controlar as próprias emoções
estabelecer relações saudáveis e tomar decisões consciente e responsável, buscando o bem-estar próprio e dos outros. Quer falar? Só me vem na cabeça a criação que tem tipo de mães e filhos, que as mães, de uma maneira que lidam com as reações emocionais que tem, tipo, reação emocional e sobrecarga emocional, né? E acaba descontando na criança e acaba se acumulando todas as situações. Só lembrei disso. Mas bom exemplo. Uhum. Não temos ideia de que no aparelho mental, um pensamento, por mais tolo que seja, é construído com maior engenho do que um edifício com milhões de tijolos e que demora anos a ser acabado. Não, os engenheiros sabem que tijolos usar para uma construção física, mas o eu, como engenheiro da psique, não sabe sequer como entrar no cortejo cerebral e utilizar os materiais disponíveis para a construção de cadeias de pensamento. Achei legal esse exemplo. E é verdade. Que às vezes a gente não aprende a lidar com nossas emoções, né? Dentro da gente mesmo. Bia, quer falar alguma coisa aqui? Algum exemplo? Não? Quer, Graça, dar algum exemplo? Querem que eu repito? Ó, não temos ideia de que no aparelho mental, um pensamento, por mais tolo que seja, é construído com maior engenho do que um edifício com milhões de tijolos e que demora anos a ser acabado. Ele fala assim, ó, no aparelho, na nossa cabeça, por mais tolo que seja esse pensamento, às vezes a gente não sabe elaborar, né? Então, é bem legal esse exemplo dele aí. O eu imaturo não perceberá que cor de pele, religião, cultura e raça jamais servirão de parâmetro para discriminar dois seres humanos com a mesma complexidade psíquica. A janela do seu cortejo cerebral é costurar as informações para produzir as imagens mentais que deram luz ao pressuposto da sua teoria. Ela descreve que, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, filho. Vou passar porque eu acho que eu pulei o exemplo. A mente como um organismo vivo e criador, com as janelas que se abrem no cortejo cerebral por onde entraram estímulos, experiências, memórias, afetos, palavras, imagens. Mas essas informações não fazem sentido sozinhas. É preciso costurá-la, integrá-la, simbolizá-la. Um trabalho artesanal, subjetivo e contínuo que gera as chamadas imagens mentais. Os modelos do mundo com que pensamos e sentimos a realidade. Entendeu o que, Grazi? Que às vezes a gente passa por tudo isso, né? O nosso eu, nosso controle da emoção, a gente tem que integrar tudo isso, né? Então, os estímulos, a experiência, saber as memórias que a gente recebeu, as palavras como foram faladas pra gente, as imagens que nós fomos recebendo. Então, a gente passa por toda essa formação do cérebro para ter esse eu maduro. Entendeu? Então, não é só uma coisa que estimula isso tudo. São várias, né? A gente, quando criança, a gente é estimulada a tudo. Pia, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Principalmente porque aí está falando justamente da questão da criança, dos estímulos que a criança passa para criar essa inteligência emocional, para esse eu maduro dela. Não dá nem prestando atenção, né, Bia? Dessa eu não tô resolvendo uma coisa, uma briga aqui, calma aí. Muitos
Muitos que produzem conhecimento não sabem explicar como fizeram. A ciência moderna, ela ignora os bastidores psíquicos e emocionais da criação. Achei bem legal isso daí, é verdade. Então, para você escrever um livro, você teve toda uma bagagem, né, que você passou, trauma que você passou, coisas que você foi estimulada para você chegar naquele livro, né? Uhum. Você não escreveu um livro só, eu vou lá e vou... Não, você teve um motivo, você passou por traumas, você tem os seus conteúdos psíquicos que você passa para você chegar a ser o autor desse livro. Então, E geralmente é ignorado isso tudo. né? Os pressupostos de uma teoria, por mais racionais que pareçam, nascem de experiências interiores, metáforas inconscientes, imagens arquétipicas, muitas vezes não percebidas nem pelo próprio autor. Aqui entra também aquilo que o menino estava falando, né? Da questão das personalidades, né? Então a gente passa por todas essas experiências das nossas personalidades, do nosso eu. Educamos para repetir teorias, mas não para observar como elas nascem dentro de nós. Formamos engenheiros da razão, mas não do pensamento. Criamos modelos, mas desconhecemos os moldes invisíveis, que são as crenças, os medos, as intuições, as fantasias que moldaram esses modelos. Como nascem nossos pensamentos? A pergunta: de onde vêm as ideias que você acredita serem suas? Alguém quer falar? As nossas ideias são realmente nossas? De uma maneira sim. A gente nasce, a gente não tem nem conhecimento, mas vai adquirindo ao longo da nossa vida, pelas nossas vivências. E aí a gente vai fazendo nossos pensamentos, desenvolvendo nossos pensamentos. O que influencia o surgimento de uma ideia em nossa mente? Leitura, intuição, vivência, sofrimento, tudo junto, né? Há também, de repente, o pensamento uma subpersonalidade que você nem percebe que ela está ali em você e acaba esse pensamento, tanto que você, o eu, acaba pensando, nossa, mas por que eu estou pensando nisso, não faz parte de mim? Seria aí que entra esses pensamentos que você julga ser negativo, que não condiz com você? A sua subpersonalidade? Mas toda teoria acaba falando que a gente tem um self, né, que controla tudo isso, né? Que a gente pode ter o ego, a gente pode ter o ânimos e a ânima, a gente pode ter... Mas nós sempre chegamos no self e na individuação, né? Que é o trabalho de tudo isso. Mas esse self seria você, né? Seu centro, Você, então é o que eu, como eu falei ali. É você. É. Mas é onde tem a sua subpersonalidade. Que de repente é onde surgem aqueles pensamentos que você fala, mas esses pensamentos não são meus. Sabe o que eu acho legal? Mas são. Mas sabe o que eu acho legal? Que em nenhum momento a Joana de Andes vem falando, principalmente a Joana de Andes, ela sempre vem falando que nada disso é indivisível entre nós. Que tudo isso é integrado. E que a gente tem que saber lidar com tudo, com a sombra, com as personas. Por isso que ele fala naquele... Quando ele Adestrar eles. Você viu o que ele falou? Tem uma parte aí que ele fala assim, quer ver, ó? Vamos voltar aqui o que ele está falando, ó. Cadê aquela parte que ele fala do costurar lá? Ó, mas essas informações não fazem sentido sozinhas. É preciso costurar, integrar e simbolizar. Está falando justamente disso, entendeu? Da subpersonalidade que tem da dentro disso. A gente nunca descarta nada, não descarta a sombra, não descarta a nossa personalidade. A gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso, integrar e conseguir, né, harmonizar.
Então, eu gosto da Joana Jones porque ela vem sempre falando isso, né? Que a gente tem que mais que se administrar tudo isso. Assim, quando eu vejo o pessoal falando assim, mas tem que levar lá a personalidade da pessoa e fazer a doutrinação. Não sei se eu faria desse sentido, porque eu não trabalho dessa forma. Por exemplo, eu não doutrino personalidade. Eu tento trabalhar qual é o trauma que por que ela chegou a estar ligada de trauma com aquela personalidade. É isso que a gente faz. Ela mesma se despertar. Já você doutrinando, você está obrigando ela a fazer uma coisa assim. Eu não uso esse termo doutrinação. Entendeu? Porque você não tem como doutrinar um eu da pessoa no meu olhar, entendeu? Não sei como que funciona pro pessoal. Mas eu não doutrino. Nós não doutrinamos nada aqui. Você precisa abrir o campo de visão da pessoa para entender o que aconteceu para estar ali. É um campo de visão aberto. Você já percebeu que a gente dissocia? A gente geralmente dissocia. Por exemplo, assim, ela foi lá e teve um tombo. Eu acho engraçado isso. Eu vou dar um exemplo para ver se dá para entender. Teve um senhor uma vez que ele tinha uma dor, uma enxaqueca. Ele tinha uns 75 anos, esse senhor. Aí ele veio fazer uma apometria. E eu lembro até hoje. Eu nunca tinha visto um homem na minha vida. Não tinha conhecimento dele nem nada. Aí eu peguei e falei assim, senhor, eu vejo o senhor entre 12 e 13 anos caindo de um cavalo. Aí ele virou para mim e falou assim, eu caí mesmo. Quando eu morava em fazenda, eu fui criada em fazenda e eu caí do cavalo. E eu falei assim, e o que aconteceu? O senhor tratou o tombo, o senhor cuidou da cabeça do senhor, porque o senhor bateu a cabeça. Aí ele falou, não, na fazenda a gente não tem esse costume. Então, eu melhorei e tá tudo bem. Só que quando ele estava com 75 anos, ele passou a ter enxaquecas. E o que eu fiz? Eu voltei na idade que ele levou o tombo, fiz o tratamento cirúrgico mesmo, porque ele bateu a cabeça, ele teve um inchaço na cabeça dele naquela época. Então eu peguei, fiz o tratamento, tratei ele entre 12, no período do tombo dele, desprogramei essa informação na cabeça dele, porque ele estava ressonando, e voltei para a idade atual dele, que ele estava com 75, fiz o mesmo tratamento, limpei de novo a imagem interna, a informação que ele estava conectada, desprogramei isso, o senhor acabou a enxaqueca dele. Então, a gente usa muito na técnica da metodologia, muito mais desprogramação, dissociação do fato. Então, eu não uso o termo doutrinação. Eu não doutrino nada. Entendeu? Então, a gente trabalha mais com estímulos, né, do cérebro, mais cerebral mesmo, a questão de cérebro da pessoa. Então, essa é a metodologia que a gente trabalha aqui. Então, quando eu vejo o pessoal falar, eu doutrino a personalidade, tudo bem, é a disciplina daquela pessoa. Mas eu sou muito mais ligado a isso aqui, ó. Que a pessoa vai ter que aprender a lidar com as suas sombras, com a sua subpersonalidade. Se eu vim com esse comportamento e estou ressonando com ele, sou eu que estou integrando ali com ela. Então, eu ensino muito a pessoa a não, por exemplo, sintonizar com essa informação desse comportamento dela. Então, eu sempre obrigo o paciente a entender que é ele que pode sair do quadro que ele está. Então, que é muito interessante, né? Que é uma cura vinda de lá de trás para poder ter hoje uma melhora, né? É muito interessante. Entendeu? Então, eu não trabalho com alguns linguajar que o pessoal trabalha. Eu acho que dá pra gente terminar aqui, né, Bia? Porque tava longo esse aqui, eu acho que é o dos 65, filha. Então, vamos parar aqui e a gente vai na próxima aula. A gente para aqui, daí a gente sabe onde parou. Gente, a gente vai parar agora na segunda parte. Na outra semana a gente vai retornar de novo com os estudos e a gente continua, tá bom? Muito obrigada a todos.